A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito de Trânsito, tem a honra de apresentar o webinar Desafios da Advocacia de Trânsito na Atualidade, evento promovido pela referida comissão com apoio de Cultura e Eventos. Informamos que esse evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Rosan Coimbra, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Bem, inicio agradecendo ao Dr. Caio Augusto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, ao apoio do Dr. Ricardo Toledo, vice-presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, e Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Eventos. Quero agradecer, inicialmente, a colaboração daqueles que fez possível este evento. Quero dizer para os senhores que o tema de hoje será os desafios da advocacia do trânsito, e é um assunto bastante importante para nós, advogados que estamos na militância, e dentro de um cenário de pandemia, e inclusive com as novas mudanças que estão por vir do Código de Trânsito Brasileiro, pelo projeto 3267, que se encontra no Senado Federal. Além disso, o próprio DETRAN está passando por mudanças profundas com a nomeação do novo presidente, que visa implantar o sistema São Paulo sem papel. Daí porque a grande importância, a relevância do tema, e nós contamos com os colaboradores, membros da Comissão de Trânsito da OAB, e alguns presidentes, né, do interior, porque é um dos traços marcantes desse nosso exercício na presidência, é justamente integrar todo o estado de São Paulo, com a participação dos colegas do interior, porque nós sabemos o quanto é importante sermos voz dos colegas que estão no interior em reuniões com as diretorias, seja do DETRAN, do DSV, do DR. Vocês podem contar conosco, nós também contar com vocês. Existe luta, não existe vitória se não existir luta, né? Como diz Rodolfo von Ehring no seu livro A Luta pelo Direito, né? Então, devemos embanhar a espada, irmos à luta, porque a luta nos aguarda. Eu gostaria de apresentar o primeiro tema, fiscalização eletrônica, entre parênteses, radares. Como se inicia um ponto de fiscalização eletrônica? Qual real propósito e aspecto legal? Com o nosso palestrante, Dr. Edson de Oliveira Russo, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da seção de Carapicuíba. Sinta-se à vontade, o colega está com a palavra. Obrigado, uma boa noite a todos. Eu trabalho, assim, para o pessoal entender, quem não me conhece, todo mundo me conhece por Russo. Eu trabalho há mais de 20 anos com trânsito, efetivamente com trânsito, né? Eu sou agente de trânsito, eu sou o primeiro agente de trânsito no município de São Paulo a conseguir o direito de advogar simultaneamente. Eu trabalho para a CET de São Paulo, né? É um órgão que presta serviço para o DSV, e eu trabalho no departamento de radares desde 2014. Então, eu conheço um pouquinho do assunto, né? Que é algo que para algumas pessoas é extremamente polêmico, mas que, com certeza, com esse pouco tempo que a gente tem aqui, eu vou tentar mudar, né? Vou ter que marcar o tempo aqui, me perdoem, para não ultrapassar muito. Para vocês entenderem a finalidade realmente, né? Às vezes as pessoas veem o radar assim como uma coisa muito ruim, muito até perniciosa, né? Eu fui motorista há muitos anos antes de entrar
na CET, eu fui motorista carreteiro, então eu tenho uma visão bem bacana disso aí. Eu tenho orgulho de dizer que até hoje, não porque eu trabalho num departamento que mexe com radares, né? Mas eu tenho uma atuação em todo o meu prontuário a vida inteira de excesso de velocidade. Então eu posso me considerar um exemplo de motorista. Estou aposentado já e continuo no serviço público e assim, uma coisa que é bacana, ou seja, eu respeito a lei, né? Então vamos lá. O radar, antes dele iniciar, ao contrário do que as pessoas, muita gente pensa, que fala assim que o radar é criado aleatoriamente, que é uma indústria de multa. Não. Hoje eu tenho até assim, eu uso a resposta pronta, quando eu faço e participo de alguns eventos, as pessoas perguntam, falam, mas é uma indústria de multa, principalmente São Paulo, né, que é uma das maiores metrópoles, o pessoal tem esse hábito de atribuir o radar ou quem cuida dessa parte dos radares como uma mera indústria de multa. Mas o radar vai muito além disso. E hoje, na realidade, a gente tem uma indústria de mal-condutores, né? A gente deve atribuir isso às autoescolas que não preparam o motorista para conhecer a sinalização, para respeitar a sinalização. Então, as pessoas, infelizmente, precisam, às vezes, serem punidas, né, entre aspas, né, por um radar, para poder entender para que ele serve. Então, antes de iniciar um radar, o que acontece? O pessoal de engenharia de campo, eles vão ao local, eles verificam para ver quais os tipos de radar, porque nós temos vários tipos de radar. A gente costuma dizer assim que os termos utilizados são os radares intrusivos e os não intrusivos. Os intrusivos são aqueles que têm os laços detetores no chão. Os não intrusivos é o que detém daquela tecnologia que já não precisa daqueles laços. Geralmente, aqui em São Paulo, a gente usa eles em pórticos, que são aqueles, a exemplo, nas marginais, Marginal Pinheiros, tem lá na Zona Leste também, que são aqueles, tipo uns totens, ficam gigantes assim, uns varais, o pessoal costuma usar. Ou semipórtico, que é aquele que é metadinho, assim, né? Ele fica de cada lado. Temos as lombadas eletrônicas, que também não é um equipamento intrusivo. Então, eles são, cada área, depois de feita essa pesquisa em campo, verificado a real necessidade, né? Isso confronta-se. Hoje, essas informações elas são coletadas através da Polícia Civil, da Polícia Militar e do IML, de todos os acidentes que são fatais, acidentes que têm vítimas graves. Então, todas essas informações elas são coletadas e elas são filtradas no departamento da CET. Isso eu falo assim, CET São Paulo, né? Lá é verificado isso, entre outras coisas, né? Não é o fator preponderante o acidente para se colocar um radar em um determinado local. Existe uma série de outras atribuições que podem, uma série de outras situações, né? Que podem ensejar a utilização do radar. Às vezes tem uma escola próxima, um hospital, e o pessoal está abusando da velocidade, pessoa de idade. Então, a própria população, às vezes o pedido de um vereador, eles fazem esse pedido e vai uma pessoa da engenharia de campo, verifica a viabilidade de se instalar o equipamento e que tipo de equipamento é colocado naquele local. Todos os radares, eles têm que obedecer uma legislação que é da portaria 544, né, a 544 do Inmetro, ela revogou a portaria 115 de 98, então os equipamentos eles têm que serem homologados. Todo equipamento ele passa por uma aferição, ele não depois de pronto, o radar, né, que escolheu o ponto, colocou aquele ponto lá, depois de energizado, tudo, vai ser feita a aferição, o Inmetro vai lá, afere o radar. Estando aferido o radar, vai se dar a publicação, então vai se publicar. Depois de um ano, é feito o que a gente chama de estudo B, que é feito um estudo para ver a eficácia desse equipamento. Se de repente ele está sendo eficaz para aquela efetividade dele ali, podendo ele ser remanejado, o ponto pode ser remanejado para outro lugar. No caso dos estáticos, né? Muita gente já ouviu falar de estático e às vezes causa uma certa estranheza. Fala assim, é um estático, mas é um estático que é móvel, né?
que o estático ele fica preso em bases fixas. São aqueles, em São Paulo hoje nós não temos mais isso, que eram os radares que ficavam em bases fixas e eles eram de tempo em tempo remanejados para outros pontos. Eles foram substituídos por outros tipos de equipamentos. E tem os radares pistolas, né? As pistolas, elas são aferidas no próprio órgão, né? Ou em local determinado pelo órgão, pelo inetro, e a partir dali ela pode fazer. Ela trabalha com GPS, então quando ela não pode fiscalizar pontos aleatórios também, então são pontos determinados que fica naquela pistola, só aqueles agentes que são preparados para aquilo ali, seja ele policial militar, um agente civil de trânsito, ou mesmo policial rodoviário militar, né? Ele vai usar aquela pistola, ele vai ter que ter o código de agente dele ali, porque vai identificar na autuação, e ela vai ser usada naquele determinado ponto. Ela tem um alcance para mais e para menos do local que foi determinado. E o GPS vai colocar ali naquele local, né? Então, hoje, o radar, ele deixou, assim, o propósito dele. Ele deixou de ser antes, assim, o pessoal tinha essa mistificação, né? Falar assim, olha, a indústria de multa, porque só arrecada. Não, o radar hoje, ele transmite aqui no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, inclusive até para a Secretaria de Segurança, Ministério, oh meu Deus, me falhou o nome agora, lá onde trabalhava o Sérgio Moro. As informações hoje que são coletadas em todos os radares, assim, o radar, ele coleta todas as informações dos veículos, sejam eles autuados ou não. Então, todo veículo que passou no determinado radar, ele fica registrado que ele passou ali. Não é colhida a imagem dele, só que a informação de que o veículo transitou ali, ou seja, tem como se rastrear um veículo, né? De repente acontece, isso é muito comum nos órgãos que trabalham com fiscalização eletrônica, chegar ofícios para que nós possamos identificar, de repente, um veículo ficou transitando no local de crime, um veículo suspeito, então todas aquele veículo, aquelas características que o juiz oficia ou que o delegado pede essa informação através de um ofício, nós fornecemos, são dados de tráfego. Então, esses dados de tráfego, hoje, eles são transmitidos em 4 segundos para o Ministério da Justiça. Tá? Então, assim, eles são transmitidos para a Polícia Militar e para o Ministério da Justiça. Esses dados são colhidos em 4 segundos. Então, ele deixou de ser simplesmente uma ferramenta que serve para autuar. Então, qualquer veículo hoje que se envolva numa atividade criminosa, seja ela qual for, de repente, se você vê uma pessoa brigando aí em casa, como acontece às vezes crimes, né? Muita gente presencia crime e fala, olha, o veículo se evadiu, a pessoa que cometeu o crime, agrediu a esposa, não sei o quê, saiu num veículo de placas tal. Passou essa informação, o primeiro radar que ele passar, ele vai acusar em 4 segundos para a base do Copom que aquele veículo ele está envolvido numa atitude criminosa e a viatura que tiver um raio de até 4 km vai estar abordando esse veículo. Então ele deixou de ser simplesmente uma ferramenta que antes servia só para autuar, né? Hoje ele serve para a segurança pública, é um instrumento extremamente necessário. E sem contar que os equipamentos, hoje, eles, além de auxiliar nessa questão da segurança pública, é provado, né? Hoje, inclusive, saiu no InfoSeg, saiu a informação, passou na Globo de manhã, que tem reduzido, tá certo, a pandemia ajudou bastante também, que muita gente ficou em casa, só que aonde tem radar comprovadamente reduz o número de acidentes. Então, o índice de acidentes cai bastante. A exemplo, em São Paulo, nós não tínhamos instalado dentro dos túneis radares, e teve veículo lá que passava assim, em velocidades altíssimas, que perícias constatavam que eles estavam, coisa assim, de 130, 140 por hora dentro de um túnel.
Então, depois que nós instalamos radares, conseguimos ainda captar velocidades absurdas nesse ponto. Tá? Velocidades acima de 120 por hora dentro de um túnel. Então, a pessoa que utiliza o veículo desta forma, ele além de estar pondo em risco a vida dele, ele está pondo em vida a vida de todo mundo, né? Em risco de pessoas. É que nem uma frase assim de caminhão, uma frase pronta, mas eu achava muito correta, né? A velocidade que empolga o imprudente é a que mata o inocente. Porque geralmente a pessoa que comete um crime de trânsito na direção de um veículo, e ele excedeu os limites da velocidade, raramente ele é o maior prejudicado. Geralmente ele lesiona várias pessoas ou causa um dano ao patrimônio público, entre uma série de outras situações. Então hoje, assim, com essa grande gama de radares, o que eu vejo assim para quem trabalha literalmente com o trânsito? E depende, fala de recurso. Às vezes as pessoas entram com recurso e falam assim, puxa vida, passou da velocidade. A resolução, a portaria 396, né? Lá do CONTRAN, resolução 396, ela tem que, assim, 44, que organiza todos. As pessoas às vezes falam assim, olha, mas eu quero ver o laudo de aferição. Gente, raramente, não é falando em São Paulo, qualquer lugar, os equipamentos eles são muito bem aferidos, o órgão é um órgão sério, a pessoa passou o limite da velocidade, é difícil você ganhar um recurso. Não é que falar assim, ninguém ganha recurso, ganha, entendeu? Desde que você tenha algo que comprove efetivamente a necessidade de você estar fazendo aquele ato, né? Mas velocidade é complicado. E os locais eles são muito bem sinalizados hoje. Então, é dada publicidade, todos esses documentos, os laudos de aferição, no site do Inmetro, vocês conseguem acessar. Se entrar no site do Inmetro, vocês conseguem pegar todos os laudos de todos os pontos dos radares do estado de São Paulo. Então, isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero recorrer, ela vai só em cima do laudo. Do laudo do estudo técnico. O estudo técnico é obrigatório, então ninguém implanta um radar aleatoriamente. Então, isso é mito. A pessoa fala, não, tem que pegar o estudo técnico. O estudo técnico vai ter, ele está disponível. O estudo técnico, tanto A como B, ele é disponível para a população. Então, são documentos públicos. Então, assim, o que eu queria deixar claro para as pessoas em relação a isso, me coloco à disposição para qualquer outra informação relativa a isso, que o tempo é curto também, temos vários colegas que vão falar outros assuntos de grande importância. O radar ele não é só uma indústria de multas. Ele é uma ferramenta de utilidade pública, ele salva vidas, porque, infelizmente, o condutor brasileiro ele é mal instruído nas autoescolas. E eu falo por mim, e eu acho que a grande maioria vai endossar o que eu falo. A primeira vez que eu bati o meu carro foi quando eu achei que eu já sabia dirigir. Então, é assim, a partir do momento que a gente acha que é o bambambam, né, que você sai de perto do seu pai, da sua mãe, pega seu carro sozinho, é que você comete o seu primeiro acidente. Então, hoje, infelizmente, né, tendo em vista aí os abusos de velocidade, cada vez mais aumenta-se essa necessidade de se fiscalizar eletronicamente. E essa questão da pegadinha, o pessoal usa muito, mas tem pegadinha. Não, o radar, tanto que na resolução 396, fala que o radar ele tem que estar visível, tudo. Só que a sinalização regulamenta. Se você tem uma via que é regulamentada àquela velocidade, acabou, não tem... o radar, ele é um mero instrumento para provar que você cometeu aquela infração. Então, existem vários tipos, como eu falei, não dá para a pessoa só acreditar, falar assim, eu vou passar ali tem radar, não tem o laço, hoje tem na ponte, né? Então, quando tem nas pontes, você vê, o radar está na ponte, ou naqueles pórticos, às vezes a pessoa não percebe. Então, presta atenção na sinalização. Uma dica que eu dou para quem, assim, uma dica de ouro, aonde tem sinalização muito nova, com certeza tem radar. Então, a via fiscalizada, porque hoje não existe a obrigatoriedade de ter aquelas placas que falam a via monitorada por radar. Essa placa não é mais necessária. Então, preste atenção na sinalização. Um local muito bem sinalizado, e tem toda a sinalização ali, cada
100 metros, você vê uma placa com limite de velocidade, toma cuidado que a via está sendo monitorada. Tá? Então, é um assunto assim que dá para discutir bastante, tem muita coisa, mas nesse pequeno intervalo, essa contribuição que eu queria passar para os doutores aí, principalmente para desmistificar essa questão da indústria da multa. Tá? O radar hoje é uma ferramenta extremamente importante, de utilidade pública, e que todos os senhores podem assim ver a documentação deles quando for necessário, tanto online como pedir para o órgão de trânsito. Tá? Eu estou à disposição dos doutores e de quem precisar, só me procurar. Uma boa noite a todos. Muito agradecido e muito satisfeito com a participação, parabenizando o doutor Edson Russo, e muito nos interessa falar sobre o assunto e queremos já aproveitar a oportunidade para pensarmos numa nova participação, formar um grupo de estudos relacionados à fiscalização de velocidade. Contamos com a parceria do colega Antônio Russo oportunamente. Dando continuidade ao nosso ciclo de nossas palestras, nossa live, vamos para o tema número 2, importância da uniformização de procedimentos entre os DETRANS. Com a palavra o Dr. Ronaldo Marcelo Barbarossa, que é presidente da Comissão de Direito de Trânsito da 20ª Subseção de Jaú, interior de São Paulo. Dr. Ronaldo, o senhor está com a palavra. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite feito pela Comissão de Eventos, pela Comissão de Direito de Trânsito da OAB de São Paulo. Cumprimento aí a todos os doutores participantes e as pessoas que nos acompanham nessa live em especial. Eu trago por tema a importância da uniformização de procedimentos adotados entre os DETRANS. Como já ressaltado pelo Dr. Rosan, sou advogado, militante aqui da cidade de Jaú, interior de São Paulo, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da 20ª Subseção, sob a presidência do nosso presidente, Dr. Lincoln Requiel Perdonar Lucas. Abordo nesta oportunidade o procedimento especificamente adotado pelo DETRAN daqui da nossa cidade. Há uma extrema necessidade de adequação da uniformização dos procedimentos desse órgão. Para quê? Para fim de facilitar o dia a dia de nós advogados e de quem aí milita na área do trânsito. Como nós sabemos, a divergência ou a falta de padronização nos procedimentos adotados pelo DETRAN, ele traz insegurança e insatisfação, especialmente quanto àquelas exigências descabidas, injustificadas, sem qualquer fundamento legal, e com isso eu relacionei alguns pontos que eu vou passar aí, esclarecer alguns no dia a dia, na morosidade, no desconforto que o advogado ele acaba tendo aí na procura dos direitos do seu cliente. Um ponto que eu inicio a abordagem é aquela questão da possibilidade de vista da extração de cópias dos procedimentos administrativos, tanto de suspensão como de cassação, findos ou não, que o advogado pleiteia à vista para a extração de cópias fora da repartição. E o que ocorre especificamente aqui? Não temos essa autorização de vista fora da repartição pública. O advogado, ele pode sim consultar os autos no balcão ou a extração de cópias, desde que ele esteja aí acompanhado de um funcionário do DETRAN. Note-se que essa
exigência desnecessária acarreta a todos nós, advogados, advogadas, bem como também ao funcionário do Detran, uma perda de tempo. E não é só isso. Além de violar o artigo 7º e o inciso 15 e 16 do Estatuto do Advogado, que ele enaltece o nosso direito. Nós temos aí o direito de retirar fora do cartório, da repartição, os processos findos, vista dos autos, mesmo sem procuração. Isso é um direito nosso. E o que ocorre? Principalmente aqui, nós não podemos obter vistas sem a retirada dos autos, fora da repartição pública. E isso cansa, é moroso ao advogado você pegar um funcionário do Detran, acompanhar ali todo o procedimento, às vezes um colega, um advogado que milita, uma advogada, a necessidade aí de obter 2, 3 procedimentos, e nós não podemos fazer a carga e ter esse procedimento em nosso escritório dentro do prazo determinado. Em total afronta aqui a ampla defesa e entendo aqui um desrespeito a nós aqui que militamos aqui na área do trânsito. Um outro tópico que eu gostaria também de ressaltar é o período de validade de procuração. Aqui o Detran, anteriormente, ele exigia que a procuração ela seria válida e aceitável desde que reconhecimento de firma. Entretanto, atualmente, tal exigência não se faz mais. Por outro lado, é cobrado a todo advogado daqui. A procuração, ela não pode ter um prazo superior a 90 dias. Quando nós sabemos que a procuração, desde que ela não esteja especificamente lá delimitando algum período, a procuração é por prazo indeterminado. Também isso é uma falha e é um requisito também da falta de padronização, da uniformização aí, que eu venho ressaltando no meu tema. Um terceiro ponto, e também que causa aqui perplexidade, é que um advogado ele apresenta uma defesa num procedimento, seja de suspensão do direito de dirigir, seja de cassação do direito de dirigir. Ele junta uma procuração com data de 90 dias, um comprovante de endereço, que também deve de ter 90 dias, a inscrição da ordem, quando então, futuramente, aí nós temos aí a decisão da autoridade do trânsito. O patrono, esse advogado, vai interpor um recurso dessa decisão para a junta administrativa. O que ocorre? O Detran novamente exige a mesma documentação. A procuração com data não superior a 90 dias, novo comprovante de endereço que não esteja superior a 90 dias, a inscrição da ordem, ou seja, toda uma sequência de documentos repetitivos. E com isso também acarretando o quê? Nós precisamos ter a uniformização da padronização dos procedimentos. Eu não trouxe aqui a vocês aqui qualquer tipo de documento que seja exibido, mas por hora eu posso acrescentar o que nós evidenciamos aqui na vida prática. E também aqui um outro detalhe, a delimitação para o advogado quanto ao número de procedimentos. Se eu estiver na fila do Detran, eu fui lá e peguei uma senha para obter ali um número de procedimentos, para obter a vista, ou quando menos fotografar ali o procedimento, vez que nós não podemos retirá-lo fora da repartição pública, o que acontece? Dependendo do número de procedimentos que eu estou ali analisando
e buscando para o meu cliente cópias, alguma coisa nesse sentido, eu tenho que novamente ser submetido a uma nova senha para depois voltar na minha direção para ter acesso a demais vistas de outros procedimentos. Nós sequer temos ali um local específico ou uma delimitação de procedimentos. Nós temos que obter alguns, posteriormente extrapolou o limite, voltamos então para uma senha e para depois dar sequência a outras vistas de outros procedimentos, notadamente causando toda morosidade e desconforto para nós na categoria de todos os advogados e advogadas que militam na área do trânsito. Por outro lado, também, há uma exigência, se porventura o patrono, o advogado, ele não quer, por exemplo, obter as fotografias ou quando menos vistas, ele pode, então, obter cópias que o Detran fornece. Entretanto, ele deve pagar taxa pelo número de páginas. Olha o que nós estamos evidenciando pela falta de padronização. E mais um aspecto aqui que eu gostaria de ressaltar é quanto à questão do atendimento. Nós protocolamos exatamente no dia 26 de abril de 2019 um requerimento para o Detran solicitando uma banca específica ou algum local em que nós tivemos um atendimento preferencial. Nós solicitamos também o Detran qual seria o limite de prazo para que ele cumprisse uma determinada ordem judicial. Por exemplo, obtivemos aí uma tutela antecipada para desbloqueio de uma habilitação. Aí entregamos, aí quando o juiz determina que cabe à parte encaminhar o ofício, levamos o ofício ao Detran, entretanto, nós não temos aí o condão do lapso temporal de saber qual é o tempo para que essa medida seja cumprida. Pedimos também o porquê da impossibilidade da retirada desses autos, desses procedimentos, mesmo findos, que o advogado sequer precisa de procuração. E também aí, essa questão da procuração com 90 dias. E o que ocorre? Esse requerimento está lá protocolado, a comissão foi, através aí de obter informações, quando até o presente momento nós não tivemos êxito, quando fomos informados que havia encaminhado esse ofício a uma instância superior. E assim, para finalizar também, haja vista aí o lapso temporal e demais advogados que também vão fazer explanações conjuntadas de documentos, um outro ponto importante é essa questão de você determinar alguém do seu escritório para efetuar um protocolo. Por exemplo, nós podemos ter aqui algum funcionário e nós pedimos a ele, olha, encaminhe esse protocolo, apresente essa defesa desse procedimento de suspensão, leve essa interposição de recurso PAJARE, encaminhe lá no Detran esse interposição de recurso para o Conselho, e o Detran, o que ele exige? Que seja a própria pessoa interessada, ou quando menos, o advogado que está na procuração. Ou seja, uma terceira pessoa não consegue protocolar. E aí o que ocorre? A necessidade, então, de mandados de segurança, outras situações que o cliente precisa na busca rápida de uma tutela, um bloqueio, é pai de família, precisa da habilitação com urgência, são coisas que nós podemos agilizar. E o que ocorre? A burocracia
é imensa. Desse modo, agradeço aí a oportunidade e gostaria de concluir dessa forma, que frente a essas burocracias, a violação das nossas prerrogativas, desses nossos advogados, nós advogados, colegas advogados que militam na área do trânsito, notadamente a fim de buscar aí a celeridade processual administrativa, evitando aí uma violação de direitos, tanto é dessas questões que nós precisamos de vista, de procedimentos píndulos ou não, agilidade no atendimento presencial, uma banca específica, queremos saber aí a questão de prazo para cumprimento de ordem judicial. Não é meu ponto, eu sei que outros colegas vão abordar a temática, mas principalmente o acesso ao sistema SIM, o EDOC, tudo isso evitando aí um procedimento desnecessário a todos nós advogados. Daí porque logo imprescindível a padronização dos procedimentos adotados pelos DETRAN e com isso aí evitando toda uma afronta, uma morosidade e um desrespeito à nossa categoria. Desse modo, agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite e agradeço mais uma vez a todos aqui que estão e a todos que compartilham conosco essa live. Meu muito obrigado. Doutor Ronaldo, queremos agradecer a clareza, a forma do colega expor, brilhantismo como expôs essas questões. A Comissão de Trânsito do OAB de São Paulo, em anos anteriores, vinha realizando reuniões com a diretoria do DETRAN, desde a época do diretor anterior. Dr. Paulo Roberto Falcão também nos atendeu, e atualmente o Neto, que é o atual presidente do DETRAN, nos recebeu dia 11 de agosto, coincidentemente, o Dia do Advogado. Os pleitos estão sendo encaminhados, inclusive com essa live. Dr. Leandro Sarcedo, que é o presidente da Comissão de Prerrogativa, está nos apoiando nessa luta e nós já embainhamos a espada e ingressamos com a ação, embora fomos o boi da piranha, né, como diz no interior, nós ajuizamos ações particulares em nossos nomes dos advogados para ver a reação do DETRAN. E já tivemos notícias que uma colega obteve liminar baseado no mesmo raciocínio em agravo de instrumento no Tribunal de Justiça. Acreditamos que o acesso ao advogado, o acesso eletrônico, vai evitar muitos desses problemas que foram elencados, porque através do sistema, nós, advogados, teremos condição de baixar a cópia integral do processo, protocolar recursos, sem precisar sequer ir ao DETRAN. Todas essas questões foram importantes, nós vamos conversar novamente com o Dr. Leandro e vamos dar seguimento aos nossos pleitos. O senhor está de parabéns, todas essas questões estão bem fundamentadas e já as providências já serão tomadas. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a Comissão de Trânsito ela vai levar os fundamentos na parte da prática tal, para a Comissão de Prerrogativa, praticamente dando o corpo da ação pronta para que o Dr. Leandro tome as providências assim quando ele entender conveniente. Mas pode acreditar que a presidência, através do Dr. Caio, o Dr. Ricardo Toledo também está nos apoiando. E foi encomendado, inclusive, um parecer da doutora Patrícia Peck, uma das maiores autoridades de direito à informação, direito da informática, né? Então, nós estamos firmes nessa luta. Contamos com a sua ajuda e de todos os colegas que estão participando dessa live. Muito obrigado. Iremos agora para o terceiro tema desta noite. Deixa eu pegar aqui o nosso minutinho.
só isso aqui. O terceiro tema é ilegalidade da automação dos processos de suspensão e cassação pelo DETRAN. Quem irá proferir o expositor é o Dr. Emerson Alex de Almeida Araújo, digno presidente da Comissão de Direito de Trânsito da subseção de Itaquaquecetuba. Dr. Emerson, sinta-se à vontade, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, Dr. Rossan. Nobres e valorosos colegas advogados, autoridades presentes e demais participantes. Saúdo a todos na pessoa do eminente presidente da OAB, Dr. Caio Augusto Silva, o eminente presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados de São Paulo, Dr. Rossan Coimbra, que preside esta bela live aqui hoje, com a participação dos ilustres colegas. Eminente presidente da subseção de Itaquaquecetuba, Dr. Jairo Saturnino, a qual também presto as minhas homenagens. Antes de iniciarmos o tema, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo presidente Dr. Rossan, que muito me agradou a possibilidade de vir aqui explanar um pouco sobre trânsito, algo que eu sou apaixonado e dedicado há muitos anos. Espero corresponder aí à expectativa de todos os colegas que estão assistindo, sejam advogados ou militantes da área do direito, sempre prezando aí pela legalidade dos processos, sejam administrativos ou judiciais, lembrando que uma punição de trânsito, ela é uma punição restritiva de direitos, e nós precisamos fazer com que seja analisado caso a caso, não podemos generalizar, até porque viola direitos e prerrogativas constitucionais. Eu sou advogado especialista de trânsito desde 2002 e me dedico à defesa de condutores e proprietários de veículos no estado de São Paulo. Eu sou formado pela Universidade Brás Cubas e tive a grata oportunidade de cursar pós-graduação em Trânsito e Transporte em 2003, pela Faculdade SEDENCT, em parceria com a Faculdade de Ciências Econômicas de Apucarana. E atualmente, como o Dr. Rossan disse, estou presidente da comissão da subseção da cidade de Itaquaquecetuba de Trânsito. Feitos devidos cumprimentos aí à devida apresentação, considerando o exíguo prazo, eu vou passar para a explanação da matéria e eu vou pedir Vênia para apresentar aí um slide onde nós vamos delimitar como que nós vamos apresentar o tema. Então, peço licença para compartilhar a tela com todos. Peço que tenham um pouquinho de paciência, porque eu sou um pouquinho antigo, então tecnologia não é o nosso forte. Deixa eu só ajustar isso aqui. Como disse o presidente da Comissão de Trânsito, estão aqui os meus contatos. Eu fiz questão de lançar nesse slide o meu contato, que é para que o material que eu vou disponibilizar aqui, caso alguém queira, é só me solicitar. Tem muito material de jurisprudência e de decisões judiciais, então quem quiser, esses são os meus contatos, é só me enviar um e-mail que eu repasso o material. Nós vamos falar primeiramente sobre as razões da implantação do sistema SIM, o que foi que motivou a implantação desse sistema do DETRAN de São Paulo. As nulidades desses processos que são automatizados, né? A principal nulidade apontada aí na jurisprudência e os dispositivos legais que são violados aí pelo DETRAN ao instaurar esses processos de suspensão e cassação. E vamos fazer uma análise jurisprudencial sobre o tema, onde eu trago, inclusive, algumas decisões do STJ comparativas em relação à questão de trânsito, para que a gente possa embasar melhor os nossos processos judiciais e para que nós possamos combater essa ilegalidade cometida pelo DETRAN.
Eu sei. Feitas... Gostaria de compartilhar aqui uma tela onde eu demonstro o processo que acabou culminando aí na instauração do sistema automatizado de processos do Detran de São Paulo. Foi uma ação civil pública promovida no ano de 2014 pelo promotor de justiça Walter Foleto Santin. Ele promoveu uma ação civil pública, tendo em vista que, à época, em 2014 e 2015, o Detran lançava os bloqueios automaticamente. E isso representava uma violação da ampla defesa e contraditório. Então, o que motivou ao Detran para que ele passasse de fazer aqueles processos que eram físicos? Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande à época, porque se nós precisássemos fazer carga de processo, nós tínhamos que ir até o Detran e muitas vezes os processos nem existiam. Eles eram autuados na hora lá, ou você pedia vistas e posteriormente você voltava, porque eles rapidamente faziam a autuação e encaminhavam. Então, a partir desta ação, onde o Detran foi condenado a uma multa de R$10 mil por dia, para que ele passasse a promover não só a automatização dos processos, mas que ele parasse de promover o bloqueio, porque antes mesmo da instauração do processo administrativo, o Detran lançava o bloqueio e suspendia a habilitação do candidato. Uma violação absurda do princípio da ampla defesa e contraditório e da inocência, ou seja, o cidadão atingia 20 pontos, automaticamente o Detran, antes de instaurar o processo físico, que na época era físico, ele já lançava o bloqueio automático. E isso causou grande prejuízo a muitos cidadãos do estado de São Paulo, porque haviam multas que eram ilegais, situações que eram indevidas, e a pessoa já sofria a sanção de bloqueio. Na ação civil pública, a gente percebe o seguinte, que é apresentado o argumento do Detran que esse bloqueio ele era inserido em razão da necessidade de impedir que o cidadão transferisse o seu prontuário para outro estado. Ora, sob esse argumento, eu pegar um procedimento administrativo e não instauraram, e já lançar o bloqueio, já lançando sanção, é absurdo. Mas, enfim, isso acabou gerando inúmeras ações que eram promovidas aqui em São Paulo e os prontuários eram desbloqueados. Então, em razão desse grande volume de ações que São Paulo recebeu, houve aí uma provocação por parte do Ministério Público tentando viabilizar aí que houvesse um desbloqueio. O final dessa ação acabou havendo um acordo entre o Ministério Público e o Detran, e o Detran comunicou aos autos que houve desbloqueio. O juiz sentenciou, homologou o acordo e disse que haviam apenas pontuais bloqueios de um ou outro condutor. Nós que advogamos na área do trânsito sabemos que isso não é verdade. Os bloqueios ainda permaneceram por um longo tempo, né? Mas, enfim, esse foi o motivo que acabou gerando aí a necessidade do Detran de ser compelido a instaurar o processo administrativo de suspensão de forma virtual. Hoje nós temos aí a possibilidade de fazermos o recurso de suspensão de maneira online e de também acessarmos o processo administrativo de maneira online.
Só que, de fato, isso ainda não supriu as ilegalidades que são praticadas pelo Detran com a violação da ampla defesa e contraditório. É notório, isso nós atendemos no escritório, nós que somos advogados do trânsito, atendemos no escritório frequentemente pessoas que são surpreendidas no momento da renovação da sua habilitação com um bloqueio decorrente do processo administrativo aí virtual, né? Que eles lançam a revelia e não notificam o condutor, dando para ele a ciência exata de que ele está sendo punido com processo de suspensão. Mas, ultrapassada essa parte, nós vamos diretamente agora para a questão das nulidades desses processos. Falamos um pouco sobre o histórico de como isso vinha acontecendo de 2014 até a presente data. Hoje, esses processos são virtuais, né? Não existe mais o processo físico, mas esses processos ainda são instaurados com notificações e com documentos juntados de maneira robotizada. Então, para exemplificar, eu quero compartilhar aqui uma tela com os colegas, onde eu vou demonstrar alguns termos de instaurações e algumas decisões finais em processos administrativos, dos quais nós tivemos a cautela de tirar o nome do cliente para evitar, mas para mostrar na prática a violação por parte do Detran de regras que são estabelecidas na legislação vigente. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com os colegas. Agora sim, né? Para compartilhar. Acredito que todos os colegas estão vendo. Essa é uma decisão final de um processo de um cliente. Nós percebemos aqui o seguinte: o Detran emite esse documento de maneira automatizada. Nós temos aqui a decisão, temos aqui o nome do cliente, o registro, a portaria, a punição, e nós não temos a assinatura de quem emitiu esse ato. Ora, se nós partimos do pressuposto que o Código estabelece que as punições devem ser aplicadas pela autoridade de trânsito, só na análise da decisão final nós identificamos que não existe autoridade neste caso. Não temos autoridade nenhuma. O documento é apócrifo. Sequer há a identificação do agente ou do cargo que o agente ocupa. Esse é um dos documentos. Vamos compartilhar mais um, só para... Vamos compartilhar mais um, só para que possamos ver. Esse aqui é um processo do Cícero, mesma coisa, 7 meses, decisão idêntica, não há mudança em nenhum dado, sequer na punição, e também não temos a identificação da autoridade. Eu vou compartilhar agora um termo de instauração. No termo de instauração, nós temos aqui o diretor da unidade, temos o número do processo, mas não temos a identificação de quem é o diretor da unidade. Qual o nome desse diretor? Qual o nome desse agente público, dessa autoridade que proferiu esse ato de instauração do processo administrativo? Percebemos que também não existe essa identificação. Para que possamos ter uma noção, embora todos os colegas atuem, mas em
partindo do pressuposto de que essa palestra está sendo transmitida para colegas de outros estados, então o interesse de demonstrar o documento. Esse aqui é outro documento também, onde também não temos, outro termo de instauração, onde também não temos a identificação do diretor da unidade. Vou fazer mais uma observação sobre outra ilegalidade que também tem previsão na lei e que o Detran não cumpre. Não há numeração das páginas. Nós percebemos que não há numeração das páginas. E a lei federal que regulamenta o processo administrativo, ela estabelece que as páginas devem ser numeradas. Eu queria fazer um apontamento, os colegas estão conseguindo ver aí a tela, só fazer um apontamento que essa irregularidade cometida pelo Detran, por ocasião da ação civil pública, já era mencionada pelo promotor de justiça, onde ele fala, ademais, as portarias e decisões administrativas são genéricas e não especificam os fatos, objetos do processo administrativos, além de vícios na produção de provas, gerando possibilidade de questionamento judicial por falha processual. Muito bem. Então, após a análise desses documentos, nós verificamos o quê? Verificamos que o processo administrativo de suspensão e cassação, ele é nulo de pleno direito em São Paulo, porque eu sequer consigo identificar quem é a autoridade de trânsito que me puniu. Um dos princípios constitucionais básicos é eu saber quem está me aplicando uma punição. Eu preciso saber, poder identificar quem é a autoridade. E nós precisamos ater a esse fato, principalmente pela possibilidade de uma restituição, inclusive do ponto de vista civil. Porque se regularmente eu sou processado num processo de suspensão, tenho a minha habilitação suspensa, sou motorista profissional, sou mandado embora da empresa que eu trabalho e eu sofri essa sanção, eu tenho o direito de ser restituído pelo Estado do prejuízo moral que me causou, inclusive de sustento da minha própria família. Então, com base nesses argumentos, eu preciso saber quem é o agente, até porque se esse agente agir de má fé, ele também pode ser responsabilizado, tanto do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista civil. Mas eu vou responsabilizar quem? Se o processo de suspensão e de cassação virtual em São Paulo, eu não consigo identificar. É uma robotização, ou seja, as decisões são lançadas sem análise dos documentos que são enviados, e aí nós temos essas decisões padronizadas emitidas por um computador. Quer dizer, precisamos entender que o computador, o robô, a automatização desse processo, eles não são servidores públicos, não são agentes públicos, não possuem fé pública, e a lei estabelece que a análise do processo administrativo tem que ser feita por um agente público. E no caso do Código de Trânsito, ele estabelece que a autoridade competente. Há algumas decisões que são lançadas por... eles identificam o nome do agente, mas o agente de trânsito, o agente público não é a autoridade competente. Considerando que o nosso prazo é muito curto, eu não vou atentar a essa irregularidade, porque precisaríamos de um estudo mais aprofundado. Mas, enfim, fica aqui demonstrada as ilegalidades em relação a esses processos administrativos. A violação, eu vou compartilhar com os colegas, embora todos já saibam o fundamento, conhecem profundamente o código, mas eu vou passar aqui os fundamentos que anulam esses processos. O princípio da ampla defesa, que nós já falamos, viola a lei federal no parágrafo único do artigo 2º, onde os processos
administrativos serão observados, entre outros critérios, o da atuação conforme a lei, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial dos poderes ou competências. Vamos observar aqui que nós estamos tratando de uma lei federal que se equipara ao Código de Trânsito, onde ele também faz menção à questão da competência, salvo autorização expressa em lei. Viola também as formalidades essenciais do artigo 2º, do parágrafo 2º, que é a observação das formalidades essenciais à garantia dos direitos do administrado. Como que eu vou garantir o direito do administrado se eu sequer dou publicidade de quem é a autoridade que está punindo o condutor ou o proprietário do veículo? Temos aqui a violação do artigo 265, qual eu vou dispensar a leitura, porque eu parto do pressuposto que todos os colegas conhecem, e ele especifica de maneira muito clara que somente a autoridade de trânsito com competência estabelecida na legislação vai ter capacidade de aplicar a pena de suspensão do direito de dirigir e de cassação. E gostaria de mencionar aqui a lei estadual 10.177, que no seu artigo 8º estabelece que são inválidos os atos administrativos que desatendam aos pressupostos legais e regulamentares de sua edição, ou os princípios da administração, especialmente nos casos de incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente que emane omissão de formalidades ou procedimentos essenciais. Tem a violação da resolução 723, no seu artigo 5º, que faz a mesma menção ao artigo 6º. Agora nós vamos partir para a análise da jurisprudência. Eu trouxe aqui algumas jurisprudências que não se relacionam diretamente com o trânsito, mas demonstram a importância de que a autoridade de trânsito assine um documento, seja de instauração ou seja decisão final. Nessa ementa aqui, onde... Deixa eu compartilhar aqui. Está compartilhado? Agora tá. Nessa decisão judicial que eu estou compartilhando na tela aí, mostra o seguinte: foi uma decisão do STJ em 2002, ela é antiga, mas ela demonstra a necessidade de que os documentos públicos sejam assinados. Em sede de embargos à execução, a planilha emitida pela Dataprev para a comprovação de créditos, sem assinatura do preposto do órgão previdenciário ou qualquer outro meio de autenticação, não traz a certeza necessária a comprovar a origem do documento ou sua presunção de veracidade. Temos aqui uma decisão que eu acho que ela é importantíssima e os colegas precisam se atentar a isso. Nessa decisão, embora seja de 2010, uma sentença judicial foi anulada porque não havia a assinatura do juiz. Tá certo que tanto o processo administrativo quanto o processo judicial possuem formalidades e não há uma hierarquia entre eles, eles são independentes. Mas veja bem, um processo judicial onde um juiz não inseriu a sua assinatura foi considerado ilegal. É essa decisão aqui proferida nos autos da apelação. A sentença não assinada, ato judicial inexistente. Depois, se os colegas quiserem, eu compartilho esse material. Todo o nosso trabalho está voltado às decisões da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça, que demonstra que tem decidido no sentido de que todos os... Essa aqui é da segunda, né?
Interromper. Na verdade, as decisões judiciais que nós trouxemos aqui demonstram exatamente o que nós estamos combatendo aqui, que são esses processos automatizados, de maneira que violam frontalmente aí o direito do cidadão. Eu já, finalizando a palestra, eu vou só compartilhar um último material e dizer o seguinte: nós temos 13 câmaras que tratam aqui no Tribunal de Justiça, que tratam sobre a matéria. Nós já temos de decisões neste sentido, a terceira Câmara ela é unânime. Ela é unânime. O processo bateu na terceira Câmara de suspensão ou cassação, ele já, mesmo que você não faça a arguição da matéria, eles já anulam de plano o processo sobre esses argumentos, entendendo que essa matéria, que é a parte mais importante que eu não posso deixar de ressaltar aqui, essa matéria que tratada sobre as nulidades dos processos de suspensão e cassação, são matérias de ordem pública. Então, se os colegas não arguíram essa matéria nos seus recursos, na sua peça inicial, nada impede de que isso seja arguído em qualquer momento processual, porque é obrigação do juiz ou do desembargador analisar a matéria de ordem pública a qualquer momento. E aí eu vou compartilhar a tela mostrando uma análise que nós fizemos dessas jurisprudências. Nós percebemos aqui, olha, nesse quadro, nós percebemos o seguinte: nós temos essa decisão do STJ, temos uma decisão da 12ª Câmara, todas as demais decisões são da terceira Câmara, temos da 5ª Câmara, 8ª e 12ª. Então, nós temos 6 câmaras que entendem que o processo administrativo de suspensão do Detran de São Paulo é nulo de pleno direito. E nós precisamos, nobres colegas, combater essa irregularidade para que as demais câmaras passem a coadunar com esse entendimento. Porque esse entendimento não é pacífico. Há câmaras do Tribunal de Justiça que entendem que a assinatura ou a identificação da autoridade de trânsito no processo de suspensão não se faz necessária. Então, eu faço aqui compartilhar o material, agradecer imensamente a oportunidade de ter discorrido sobre o assunto e agradecer imensamente a todos pela participação, pela oportunidade de participar. Bem, agradecemos ao Dr. Emerson por essa brilhante explanação e por conta da hora, vamos direto ao próximo tema com impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na Advocacia de Trânsito, com a expositora, nossa colega e membro da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, Adriana Franzin Betim. Por gentileza, doutora, está com a palavra pelo tempo combinado. Boa noite a todos os colegas. Eu agradeço o convite para poder estar explanando esse assunto tão relevante diante de todas as abordagens, o que deu a entender que realmente a gente está num caminho certo, né, doutor? E os nobres colegas e todos que estão aqui para ouvir um pouquinho do que nós temos para passar para os colegas. Porque essa lei, ela é nova, ela vai impactar toda uma realidade nacional, né? E diferente não vai ser no nosso ramo do direito, tá? Então, o que eu fiz umas pequenas considerações. Todos estão me ouvindo perfeitamente? Está tudo ok? Perfeitamente, doutora. Tá, obrigada. Então, desde a primeira palestra, nós estamos vendo que existe uma evolução no direito do trânsito, né? Nós que estamos há algum tempo aí já militando, vimos que começou papel, aí depois teve automatização, e agora nós estamos partindo para um terceiro momento, é uma revolução digital mesmo. Agora é a hora
de estabelecer o direito digital para a área do trânsito. Por quê? Para que essas irregularidades, para que nós possamos realmente nos basear e ver, cumprir a lei com efetividade. Por quê? Porque, de fato, esses processos, eles são meramente informativos. Nós não podemos dizer que esses processos de suspeição e cassação, eles são, que se encontram no sistema, eles são processos eletrônicos. Na verdade, eles são processos informativos, porque para que nós possamos saber o que está acontecendo no prontuário do nosso cliente, nós temos que ir até o Detran, fazer toda aquela análise, toda aquela solicitação e toda aquela burocracia que já foi explanado pelo Dr. Ronaldo, pelo Dr. Emerson, entendeu? Então, com isso, qual é a necessidade? Agora, diante da nossa busca, que nós estamos batalhando, é que realmente se torne eletrônico. O que é tornar um processo eletrônico? É que tudo esteja inserido dentro do sistema, e que aí nós possamos efetivamente não ter que ir até o local, passar pelo problema de procuração, porque o processo, de fato, nós não temos necessidade de ter a procuração nos autos, de ter toda essa situação. Então, com isso, eu quero, fazendo todas essas circunstâncias, eu quero dizer assim, que com esse objetivo do Detran, eu estou falando, de que ai, me desculpe, que é um São Paulo sem papel, efetivamente nós temos que ter um São Paulo sem papel, em que os impactos... Vocês estão me desconcentrando, por favor. Ai, me desculpa. Ô, doutora, você está lembrando daquele advogado da Bahia que fez uma sustentação oral na rede? Pois é, doutora, bem na minha vez eles resolveram entrar. Mas o desembargador que dormiu na hora de falar o voto, eu estou lembrando de você, viu? Me perdoe. Bom, mas enfim, voltando, há necessidade de nós procurarmos essa evolução. Precisamos buscar essa evolução para quê? Para que os processos... Gente, vamos lá para fora, por favor. Para que os processos... saiu todo mundo do... Ai, meu Deus do céu. Isso daí é o home, é verdade. Pode ficar tranquila, é a nossa vida real. Fica tranquila que isso daí, a gente está no Big Brother aqui, viu? Então, com a evolução do processo, nós tivemos a necessidade... agora me desconcentrou tudo, é difícil, eles estavam quietos até agora. Nós tivemos a necessidade da gente aproveitar esse momento e da gente também começar a enxergar esse outro lado de proteção de dados, da digitalização, de uma realidade que nós não estávamos preparados para isso, como advogados, como cidadão, né? Então, o que eu tinha preparado? Assim, os clientes e assim, os advogados não estão preparados para essa área, para esse lado digital. Mas há uma necessidade, sim, de que se façam os processos e que se coloque tudo na rede. E aí, vamos sanar quais as irregularidades. A assinatura digital dos servidores, a assinatura digital de quem põe. Aí fala, bom, tudo bem,
Aí, porque a forma conquistar, na verdade, só é uma forma informativa. Com falar, mas precisa adequar por causa dos dados, mas acontece que a lei de proteção de dados, ela não veio como um vilão, muito pelo contrário, para nós e para o direito de trânsito, ela veio como um acréscimo, ela veio como um aliado. Por quê? Porque nós sabemos que muitas informações são passadas para com outras intenções e ela veio para coibir exatamente o quê? Que vendam listas, que pessoas tenham acesso a informações de clientes, de condutores, de processos, porque muitas vezes as pessoas chegam e falam, nossa, mas como vocês sabem que eu tenho esse processo? Como vocês têm o meu e-mail? Como vocês têm o meu telefone? Então, a Lei de Proteção de Dados, ela veio como um aliado do direito de trânsito, como um aliado, mas para isso tem que ter a responsabilidade. E nós, como advogados, nós estamos buscando o quê? O nosso acesso, porque com o acesso digital, a assinatura e a certificação digital, o que acontece? Você passa a ser identificado no sistema. E mais, eu digo mais, o advogado ele passa a tratar os dados pessoais do cliente, porque ele passa a ter uma responsabilidade, porque ele recebe uma procuração e o artigo 7º da lei e o 11º, ela diz que pode ser realizado o tratamento de dados para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, com isso, nós passamos a ser responsáveis pelas informações que os clientes nos conferem, entendeu? Então, o Detran ele não pode falar, nós não damos acesso aos advogados por conta dessa lei. Porque essa lei, ela simplesmente fala, advogado, você tem sim autonomia para tratar os dados do cliente, entendeu? E isso é mais um aliado nosso para que esses processos se tornem eletrônicos e, em razão disso, a publicidade, o princípio da publicidade se efetiva e, consequentemente, da eficiência. Por quê? Como disse o doutor Emerson, não existe uma eficiência nos processos. Não se sabe quem assina. Quando você coloca o seu certificado digital, aí sim, você está sabendo, o responsável por esse dado é o fulano, é o servidor tal. O advogado acessou aquele processo. Por quê? Porque tudo tem fica vinculado ao IP de acesso do advogado. Então, dá para se provar. E se alguém fizer algo que está contra aquilo que contrariando a lei, ele vai ser responsabilizado e vai ser penalizado também por que ele fizer contrário àquilo que lhe foi conferido. Que pode, inclusive, chegar a uma multa de 50 milhões, tá? Por cada infração cometida pelo maltratamento dos dados. Então, a partir de agora, todos nós somos responsáveis por tudo que está sendo colocado aí. E a tendência é ter um processo eletrônico. Então, colocar tudo no sistema e a partir de então, o Detran também se responsabilizar, porque vira e mexe a gente vê vários vazamentos de dados, e isso dificulta os nossos trabalhos. Por quê? Porque a gente vê que são listas que saem, que são informações que são cedidas, vendidas, ou que o termo é vazada, e os valores são atribuídos de uma forma bastante
baixa, né? Assim, eles cobram valores assim, inexpressíveis pelo trabalho a ser desenvolvido. E por que seguir um caminho digital, né? Assim, a tendência é que nem eu, assim, eu fiz uma comparação com o judicial. Ficou esse tempo da pandemia, todo mundo, tudo parado, suspenso, só que nós conseguimos acessar os nossos processos eletrônicos pelo PJE tranquilamente. Estavam todos suspensos, mas nós agora, por outro lado, os processos administrativos, nós não pudemos ter esse acesso. Até hoje nós estamos sem esse acesso. Não temos o que falar para os nossos clientes. Ao passo que, se existisse essa graduação e a implementação do processo eletrônico administrativo, que é a tendência, porque, pelo que nós estamos vendo, o Detran ele está implementando um processo eletrônico incompleto, né? Incompleto porque ele não nos dá toda a informação. O certo seria, já que ficaram todos esse período com o Detran fechado, deveriam ter digitalizado todos os processos, lançado a totalidade dos processos no sistema, e aí sim passar a ter o acesso necessário. Então, eu quero dizer mais que o advogado, ele está aliado, ele tem um respaldo dessa lei, tá? Para poder exercer a sua atividade. Então, não pode vir agora a público e falar, olha, nós não vamos dar o acesso por conta da lei, porque os dados vão ser fornecidos. Só que cada um vai ter a sua identificação. E a identificação, se ela for usada de forma que não é devida, da forma irregular, ou desviar a sua finalidade, o advogado vai ser responsável. Não só no administrativo, como também no judicial. Então, com isso, eu quero fazer assim, eu quero fazer Por que de fazer processo eletrônico? Por quê? Vai ser mais economia, vai desburocratizar o nosso sistema, vamos ter mais segurança para nós que trabalhamos e para os condutores, porque ele vai saber que você está dando uma informação correta para ele e que os dados dele não vai sair rolando por aí, né? Uma possibilidade, vai otimizar mais o nosso trabalho e, além de tudo, vai diminuir a circulação de pessoas e onerar menos o Estado por não ter tanta necessidade de funcionários, tá? Então, eu acho que as minhas considerações, eu não sei, eu peço de antemão desculpa, porque eu sei que é difícil, mas... Muito bem. Nós agradecemos a participação da doutora Adriana, né, e pelo adiantado da hora, pelo compromisso que nós temos com o horário, peço desculpa e passo ao quinto tema, é o momento de pensar fora da caixa, com a nossa vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB, doutora Flávia Weg Bissoli. Doutora, está com a palavra. Concentrei todo. Doutora Flávia, a colega está com a palavra, por gentileza. Muito obrigada, doutor Rosan. Eu agradeço imensamente a participação, as considerações importantíssimas do doutor Russo, do doutor Ronaldo, na parte prática do direito de trânsito, do doutor Emerson, na parte técnica, da doutora Adriana, da parte da LGPD. Eu acho que, assim, uma matéria complementa a outra, né? Então, eu chego aqui para falar para vocês
o que é a Caixa do Direito de Trânsito, né? A Caixa do Direito de Trânsito é o CTB, é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, são as leis, né, os decretos, as resoluções, as portarias, os enunciados. Isto é, tudo que nós, operadores do direito de trânsito, estamos acostumados para analisar uma questão e falar o caminho é esse ou aquele. As decisões administrativas de cada estado, as decisões judiciais, né, que temos como parâmetros para as nossas jurisprudências. O que fica aqui para a gente pensar é como as nossas ferramentas de trabalho, né, a gente analisa um problema e de forma automática a gente já vê uma solução. Então a gente analisa um PECOM. PECOM, para quem não é da área aqui, é uma pesquisa de condutor, é uma linha da vida, de tudo que aconteceu num prontuário. Então a gente analisa um PECOM e fala, olha, se enquadra nisso. É uma ação anulatória, uma ação de obrigação de fazer, é uma anulação declaratória. Mas como que essa análise, essa decisão, para nós que somos operadores do direito de trânsito, ela foi tão rápida, né? Então a gente para pensar de hora no conhecimento, nas experiências adquiridas que nós temos com a matéria diante do tempo, né? Então, com a repetição dos procedimentos, dos resultados, nós criamos uma caixa. E essa caixa é a Caixa do Direito de Trânsito. É um objeto limitador dos nossos potenciais. Então, o que eu queria falar para vocês? Nós entramos numa caixa, como se fosse uma bagagem. Essa caixa é ruim? Não necessariamente, né? Pois todo o conhecimento adquirido, a nossa bagagem nessa área de trânsito durante tantos anos, não é ruim, né? O problema é quando buscamos toda a solução só baseada numa caixa, nas paredes de uma caixa. Então, aí começa o nosso problema, né? Então, hoje eu vejo o trânsito. Se a gente pensa numa caixa, a gente acaba considerando como comodismo, estagnação, né? Uma degradação, diminuição da nossa habilidade, da criatividade e até mesmo frustração. Porque determinados clientes, dependendo do objeto, a gente fala, nossa, o nosso índice de sucesso para esse tipo de ação é 5%. Isso já causa uma frustração, a gente já sabe que isso não vai dar certo, né? Porque tem uma grande probabilidade de isso não dar certo. Então, vamos lá para os nossos slides, né? Para a próxima comparação. Eu fico pensando assim, se nós fizermos uma retrospectiva da prática do direito de trânsito com relação a essas mudanças que nós tivemos na área nos últimos 10 anos, as principais mudanças, né, que nós tivemos na área foram muitas mudanças. E essas mudanças foram mudanças que hoje, na época, eram importantes sim, mas hoje foram mudanças assim, absurdas, mudanças que a gente fala, mudou uma realidade, né? Mudou uma vida, mudou uma profissão. Então, em 2010, a gente teve a mudança da informatização. Em 2014, nós tivemos a mudança da ação pública do Ministério Público de São Paulo, com relação ao artigo 24 da Resolução 82. Ninguém pode bloquear ou colocar uma restrição no prontuário de um condutor que ele não tenha tido chance de defesa, que não teve o trânsito em julgado. E aí 2017, a detração administrativa nos casos da contagem da data de uma determinada infração. Em 2018, a indicação do condutor fora do prazo, pelas vias do JEC, que os juízes acreditavam que o artigo 257, parágrafo 7º, você poderia se socorrer do judiciário em qualquer momento.
fazer um acordo entre as partes, e isso era uma força, com uma sentença homologatória através de uma decisão judicial para o Detran. Em 2019 e 2020, veio a aplicação da Resolução 723 do CONTRAN, que é a aplicação da penalidade do início e fim. Não temos ainda de forma regulamentada, oficializada, mas se pedirmos como procuradores, nós conseguimos regularizar um prontuário de um condutor, né? Então, como e por que essas mudanças e outras grandes mudanças ocorreram? Primeiro, o direito e a sociedade e as relações são dinâmicas. Então, o que ocorre, né? Não é diferente no trânsito. Contudo, decida-se de uma forma, através de um entendimento ou de outro. Nós tínhamos decisões divergentes de problemas semelhantes emanadas pelo mesmo órgão. E aí acendeu uma luz. Espera, como que eu posso ter 2, 3 clientes com o mesmo problemas, com decisões, com problemas análogos, com decisões tão divergentes? Então, com isso, criamos grupos de estudos, inovamos em teses, levantamentos, discussões junto ao Detran. E através da diretoria de habilitação, através da gerência de credenciamento, do estudo de ações judiciais, do CETRAN, nós conseguimos mobilizar os órgãos de trânsito para sermos ouvidos. Então, tanto os órgãos estaduais como os municipais, e agora, nesse momento, estamos tentando mobilizar o DR, nós demonstramos, olha, qual é a prática, qual é a teoria e qual é o resultado. Então, para atingirmos a nossa finalidade, não importou para nós, operadores do direito, o tamanho do desafio, né? Importou sim a união, e com isso nós conseguimos avanços importantes. Então, isso eu quero deixar bem claro para todos os colegas, que é uma luta de degrau por degrau. Quer dizer, foram há 10 anos atrás, eu fiz uma retrospectiva aqui da linha da vida, para quem não está aqui nesse prazo de 10 anos, para entender assim, gente, nunca foi perfeito, nunca foi fácil. E sempre nós, operadores do direito, seja no trânsito, ou seja em qualquer área, nós vamos ter desafios. Não existe nada perfeito, né? Então, assim, a sementinha que eu quero plantar nos meus colegas aqui, tanto a doutora Adriana, doutor Russo, doutor Emerson, doutor Rosando, doutora Cecília, meu amigo Rickson de Santa Catarina, que eu sei que está aqui, minha amiga do Rio Grande do Sul, toda essa pessoa que está aqui, a doutora Jordana da Paraíba, é assim. Para nós, advogados, a gente está aqui num evento no mês do advogado, porque a gente quer falar, olha, temos voz, estamos aqui, somos colegas, né? O que é pensar fora da caixa? Então, pensar fora da caixa é uma expressão derivada do inglês. Gente, não repara meu inglês, tá? Que sou péssima. Think outside the box. Significa pensar de forma inovadora, criativa, de ir além dos padrões convencionais, né? Proposto por consultores na década de 70 e 80. Não é tão novinho não, gente. Se tornou um clichê famoso no mundo dos negócios. Então, pensar fora da caixa, hoje, no mundo do empreendedorismo, dos negócios, para a advocacia de trânsito, por tudo que estamos vivenciando, por essa crescente de bombardeamento de inovações, é fundamental. Agora, pensar fora da caixa é fácil? Depende. Se eu fizer essa pergunta para uma criança, o filho da doutora Adriana que foi lá, mãe, eu estou aqui, mãe, me dá atenção, mãe. É fácil, porque uma criança, ela não tem medo de ser criativa,
ela não tem medo do ridículo, ela não tem medo de ser julgada. Criança é criança, criança é uma criança feliz, ela não tem crenças, ela é uma criança, ela é pura. Mas para nós, operadores do direito, seja da época ou da era da informática ou da área de trânsito ou qualquer área, é bem diferente. Por quê? Nós somos adultos, nós não somos crianças. A gente tem medo do ridículo, a gente tem medo da vergonha, a gente tem medo de tudo. Então, assim, qual é o problema para a gente pensar fora da caixa e inovar na área de trânsito? Primeiro, as nossas crenças. Crença é toda e qualquer programação mental adquirida, né, nesse aprendizado que a gente teve desde a primeira infância. Então, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente presenciou, basicamente, essas crenças, elas são positivas ou negativas. Quando elas são negativas, elas são limitantes, ela limita. São opiniões e pensamentos que aceitamos, basicamente, como verdades na nossa vida. São muitas vezes aquelas limitantes que você acredita que é real. Você não acredita que é fruto do seu pensamento, de uma dúvida, né? Então, um exemplo, gente, acontece comigo, com muitos colegas que estão assim, no topo do topo do topo, que eu falo, gente, não era para ter esse tipo de dúvida. Exemplo, não consigo resolver esse problema, né? É um problema novo, eu não consigo resolver. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para pesquisar isso, não tenho tempo para analisar. Eu sou muito velho para isso. Eu sou velho para começar agora, eu sou velho para ter uma perspectiva de melhora, eu sou velho para me tornar melhor. Ou, né, deixa pro meu amigo, ele está mais acostumado com isso, ele faz isso há tanto tempo, né? Então, você acredita em algo que isso, não sendo verdade, mas que veio te lapidando na sua infância, parece que te torna real. Então, assim, eu vejo muito isso no trânsito, sabe? Os colegas que acreditaram que aquele imposto, igual o doutor Ronaldo falou, no meu município é assim, a decisão é assim, o diretor é assim, e não tem um padrão. O que o doutor Emerson falou, a decisão é assim, não tem competente, não tem... Então, tudo isso, se a gente vai se acostumando, né, se familiarizando, aceitando essa realidade, a gente acaba ficando estagnado na vida e vamos que vamos acreditar nisso, é isso que tem para hoje e acabou. Só que não, é fácil pensar fora da caixa. A gente tem que procurar saídas para trânsito, para a vida pessoal, para tudo que a gente está vivendo nesse momento, principalmente de pandemia. Então, assim, uma dica muito importante de se falar aqui, que eu vejo principalmente com os colegas que são mais velhos, né, mais tempo na profissão, ou até que são novos, mas que tem sei lá, uma alma de velho, uma alma antiga, é assim, a humildade. A humildade em aprender. Aprender sempre, para pensarmos fora da caixa, nós temos que ser eternos aprendizes. Ninguém sabe de tudo. Eu adoro a área educacional, eu odeio a área de convênios, eu odeio a área de infração. Ótimo, sou eu, não é por isso que eu sou melhor ou pior que ninguém. Sou eu, a Flávia. Ou ao menos, se você não for humilde para ser um eterno aprendiz, que você minimamente considere a dúvida. Então, eu tenho dúvida, achei uma opinião de um outro colega interessante, eu vou pensar no assunto. O que eu vejo na nossa comissão, eu vejo com essa moçada nova que entra na área de trânsito, eu vejo com os terceirizados que estão no Detran, é a falta de humildade. É a humildade de aprender, de falar que eu não sei, de querer pegar na mão e alguém me ensina.
Então, assim, como o trânsito não é uma disciplina, eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui que eu aprendi na prática. Eu aprendi com portada na cara, com não, com sim, mas mesmo assim eu aprendi. Então, não tem nada de errado com isso. O importante é a gente não parar, insistir e sempre querer aprender. Dr. Rosan é um excelente professor. Ele tem uma paciência de Jó. Pega a Bíblia e olha Jó. É aquilo. Aí ele vai explicar, ele vai detalhar. Eu já não tenho muito, gente. Eu sou bem sincera. Só que aí a gente vai procurando os caminhos e quem está de acordo com a nossa necessidade. Então, assim, eu queria deixar bem claro, por que parece óbvio, né, se pensar fora da caixa, vamos ter uma atitude diferente, vamos ser criativos no trânsito, mas eu escolhi esse tema para falar com todos os meus colegas aqui, né, que estão comigo no dia a dia aqui na luta no trânsito, né? Porque nessa reflexão que nós tivemos na quarentena, diante, acho que de 47 colegas da nossa comissão, alguns presidentes que são mais próximos, e até alguns clientes mesmo, nós chegamos à conclusão de que agora, mais do que nunca, nós vivenciamos um novo normal, né? Estamos diariamente bombardeados de mudanças, né? Social, econômica, profissional, e especificamente na área de trânsito, onde aqui eu fiz uma breve retrospectiva aí de tudo que nós mudamos em 10 anos atrás, é ACP, é prescrição, tudo que o Detran considerou, porque ouviu a nossa voz, né? O novo presidente, que é o Neto, que é o superintendente da Prodesp, ele é uma pessoa jovem, né? E nós já percebemos o foco da modernização do Detran de São Paulo. Isso impacta todos os Detrans do estado de São Paulo. Então, vai ter uma grande integração operacional a nível de sistema, desburocratização e dos serviços. O foco do novo presidente é a qualidade no atendimento e que o cidadão faça tudo da casa dele, sem precisar se dirigir ao órgão. Então, nós, como profissionais, operadores do direito, né, a gente tem que estar preparado para isso. E tem que preparar o nosso cliente o que está por vir, né? Um profissional, ele tem a habilidade de pensar fora da caixa, é aquele que vê além do óbvio, são as ideias inovadoras, né? Então, eu queria deixar bem claro para vocês que estamos abertos para discussão, estamos aqui para isso, não somos uma caixa, tá? Não temos parede, teto, não temos. E engana-se quem pensa que a criatividade, a habilidade de pensar fora da caixa são características natas. Nasci com isso, sou assim, ótimo, sou especial. Não. Essas características podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, né? Podem e devem ser desenvolvidas, né? Somente com a persistência nós geramos a excelência. Então a gente vê isso num competidor, numa pessoa que vai competir por uma medalha de ouro, um competidor olímpico. Gente, é a persistência, ele não nasceu bom, não é nato. Então ele foi adquirindo habilidades para ele ficar melhor naquilo. Então, o principal que eu queria falar para vocês, assim, o trânsito não é o marketing, não é o que hoje aparece eu, especialidade, não. O trânsito é o quê? É um tripé, né? É o ser humano, o profissional, o cidadão, que é o seu cliente, e a sua bagagem. Sua bagagem que é a sua experiência, que é a sua experiência de vida, mas que tudo isso seja feito fora da caixa, que a gente esteja preparado para pensar fora da caixa, porque o trânsito vai ser uma matéria fora da caixa. Então, portanto, é hora da gente se rebelar contra esses paradigmas, a verdadeiramente pensar no direito de trânsito, assim, fora da caixa, fora dos padrões. Então, eu quis colocar uma sementinha aqui no coração de vocês, para, a partir de hoje,
nós nos unirmos e fazermos grupos e discutirmos assuntos com interesse para nós, somos os operadores de direito, e para toda a sociedade, para todo o cidadão, nesse sentido, de pensarmos fora da caixa. E eu desejo muito sucesso para vocês todos, e agradeço muito a participação de todos aqui, que foi de extrema importância a esclarecimentos de cada um na sua área, cada um no seu quadrado, aí eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, pessoal. Bem, eu retomo a palavra, participaram direta ou indiretamente do evento. E dizer que nós vamos pedir para que todos se unam em torno da Comissão de Estudo de Direito de Trânsito, da OAB, que é a única forma da gente realmente superar essas dificuldades e essas inovações. Tá? Esse evento que foi marcado para 1 hora, nós tivemos uma duração de 2 horas, que o próximo evento que devemos organizar tem que ser de alguns dias, porque todos os temas foram importantes. Então, eu concito todos que participaram a voltar a falar conosco para que nós possamos criar grupos como esse do Dr. Emerson a respeito do processo, um grupo de estudo de radares, um grupo para a gente buscar uma aproximação com o judiciário, que nós já visitamos em anos anteriores, a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Na época, o então corregedor é o atual presidente do DETRAN. A OAB tem uma comissão voltada para a interface com o Tribunal de Justiça. Então, imaginem os senhores onde nós podemos chegar. É necessário de juntar a voz e trazer o judiciário, porque até agora o DETRAN tem levado o seu discurso para o judiciário. Nós, como advogados, precisamos mostrar para o judiciário, através de... toda vez que houver uma oportunidade de você ir conversar, despachar com o juiz, mostre o seu conhecimento da matéria e também, quando puder e precisar, vá ao tribunal sustentar, e nós iremos nos organizar e com vocês juntos ir à luta e em rumo à vitória dos nossos objetivos. É por isso que eu agradeço toda a atenção de vocês e declaro por encerrada esta live. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, doutor Rosão. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos. Um grande beijo para vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom término a todos. Até mais.